23. Dessa vez, não me esqueci do meu fuzil de ataque. Perdi a Luger no meu cinto. Prendi a Luger no meu cinto, mas não podia realmente desejar usar meu fuzil com um ursinho de pelúcia na mão. Portanto, deixei-o na trilha. Está tudo certo. Não vou esquecer você, sussurrei para o ursinho de Sam. Saí da trilha, zigue-zagueei silenciosamente entre as árvores. Quando me aproximei do conjunto, abaixei-me e rastejei o resto do caminho até a beirada. Bom, é por isso que você não me ouviu quando parti. Vosch estava falando a alguns soldados na entrada do depósito. Outro grupo estava se ocupando dos veículos militares. Contei 7 ao todo, o que deixava mais 5 que eu não podia ver. Estaria eles espalhados pela floresta procurando por mim? O corpo de meu pai tinha desaparecido. Talvez os outros tivessem iniciado uma operação de remoção. Éramos 42 pessoas, sem contar as crianças que tinham partido no ônibus. Eram muitos corpos a serem removidos. Acontece que eu estava certa. Tratava-se de uma operação de remoção. Acontece que os silenciadores não se livram dos corpos de maneira como nós fazemos. Bosch tinha tirado a máscara, assim como os 2 sujeitos que o acompanhavam. Eles não tinham boca de lagostas ou tentáculos saindo dos queixos. Eles pareciam humanos perfeitamente comuns, pelo menos à distância. Eles não precisavam mais das máscaras. Por que não? As máscaras devem fazer parte da encenação, para nós imaginarmos que eles estavam se protegendo do contágio. 2 soldados vieram do veículo militar carregando o que parecia uma tigela ou globo com um mesmo cinza metálico dos teleguiados. Vosch apontou para o ponto entre o depósito e os barracões, o mesmo lugar em que, me pareceu, meu pai tinha caído. Então todos se afastaram, exceto o soldado, que agora estava ajoelhado ao lado do globo cinza. Os veículos militares criaram vida. Outro motor se juntou ao dueto. A carreta de transporte das tropas, estacionada no início do conjunto, fora de vista. Eu tinha me esquecido dela. Os demais soldados certamente já tinham subido e estavam esperando. Esperando o quê? O último soldado se levantou e correu de volta ao veículo militar. Observei-o subir a bordo. Assisti um Hummer virar, provocando uma densa nuvem de poeira. Vi a poeira girar e assentar. A calma do verão ao anoitecer assentou com ela. O silêncio tamborilava os meus ouvidos. E então o globo cinza começou a brilhar. Era uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa que não era boa e nem ruim. O que quer que fosse, boa ou ruim, ou nenhuma das coisas, dependia do ponto de vista. Eles tinham posto o globo ali. Portanto, para eles, era uma coisa boa. O brilho se intensificava. Um enjoativo brilho verde amarelado, pulsando levemente, como um... O quê? Um farol. Um farol? Espiei o céu que escurecia. As primeiras estrelas tinham começado a surgir. Não vi nenhum teleguiado. Se era uma coisa boa do ponto de vista deles, provavelmente era uma coisa ruim do meu. Bem, não provavelmente. Apostaria mais em um decididamente. O intervalo entre os pulsos diminuía a cada segundo. O dispositivo parou de pulsar e começou a faiscar, e logo depois a piscar. Pulso, 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 faísca, faísca, faísca. Pisca, pisca, pisca. Na escuridão, o globo lembrou um olho. Um globo ocular verde amarelado, piscando para mim. O olho vai cuidar dela. Minha memória preservou o que acontecia em seguida, com uma série de instantâneos, como fotografias de cenas congeladas de filmes de arte, com aqueles ângulos espasmódicos conseguidos com uma câmera de mão. Tomada 1. No meu traseiro, afastando-se do conjunto, rastejando como um caranguejo. Tomada 2. Nos meus pés, correndo, a folhagem, um borrão verde e marrom e um cinza musgoso. Tomada 3. O ursinho de Sam, pequeno braço mastigado e ruído, desde que meu irmão era bebê, escorregando dos meus dedos. Tomada 4. Eu, na segunda tentativa de apanhar o bendito urso. Tomada 5. O fosso de cinzas
em primeiro plano. Eu estou a meio caminho do corpo de brilhantina de Brash, apertando o ursinho de Sam contra o peito. Tomada 6-10. Mais árvores, mais corrida. Se olhar com atenção, vai ver a ravina no canto esquerdo do 10º quadro. Tomada 11. Quadro final. Eu, suspensa no ar, acima da ravina, coberta de sombra. Tomada logo, após eu me atirar da beirada. A onda verde rugia sobre o meu corpo enrodilhado no fundo, carregando consigo tomadas de entulho, uma massa violenta de árvores, terra, corpos de pássaros, esquilos, marmotas e insetos, o conteúdo do fosso de cinzas, lascas de barracões e do depósito pulverizados, compensado, concreto, pregos, zincos e os primeiros centímetros de solo em um raio de 100 quilômetros de explosão. Senti a onda do choque antes de cair no fundo lamacento da ravina. Uma pressão interna de estremecer os ossos em cada centímetro do meu corpo. Meus tímpanos estalaram e me lembrei de Brilhantina dizendo: "Você sabe o que acontece quando você é atingido por 200 decibéis?" "Não, Brilhantina, não sei, mas faço uma boa ideia." 24. Não consigo parar de pensar no soldado atrás dos refrigeradores com o crucifixo na mão. O soldado e o crucifixo. Acho que foi por isso que puxei o gatilho. Não porque achei que o crucifixo fosse uma arma. Puxei o gatilho porque ele era um soldado, ou pelo menos estava vestido como um. Ele não era Brash, Vosh ou nenhum dos soldados que vi no dia em que meu pai morreu. Ele não era, e ele era. Nenhum deles e todos eles. Minha culpa? Não. É o que fico dizendo a mim mesmo. É culpa deles. Eles são os caras, e não eu. Digo ao soldado morto: "Você quer culpar alguém? Culpe os outros e largue-o do meu pé." Correr igual a morrer, ficar igual a morrer. Mais ou menos esse é o tema dessa festa. Sob o bilque, escorrego para o interior de um crepúsculo aquecido e envolto em sonhos. Meu torniquete provisório tinha estancado quase toda a hemorragia, mas o ferimento latejava a cada batida do meu coração, cada vez mais lento. Não é tão ruim assim, lembro-me de ter pensado. Toda essa história de morte não é tão ruim assim de jeito nenhum. Então vi o rosto de Sam. Colado à janela traseira do veículo escolar amarelo. Ele estava sorrindo. Ele estava feliz. Ele se sentia seguro, cercado por outras crianças. E além disso, os soldados estavam lá. Os soldados iriam protegê-lo, cuidar dele e garantir que tudo ficasse bem. Havia semanas, o assunto me incomodava e me mantinha acordada à noite. Surgia na mente quando eu menos esperava, quando eu estava lendo, procurando mantimentos ou apenas descansando na minha pequena barraca da floresta, pensando na vida antes da chegada dos outros. Qual era o objetivo? Porque eles representavam toda aquela farsa em que os soldados chegavam na hora H para nos salvar. As máscaras de gás, os uniformes, a reunião dos barracões. Para que fazer tudo aquilo, quando eles podiam simplesmente ter largado uma das órbitas oculares piscantes em um teleguiado e mandado todos para o inferno? A resposta me ocorreu naquele frio dia de outono, quando eu me encontrava estendida, sangrando sob o bilque. Ocorreu-me com mais intensidade do que a bala que tinha acabado de atravessar minha perna. Sammy. Eles queriam Sammy. Não, não apenas Sammy. Eles queriam todas as crianças. E para conseguir as crianças, tinham que confiar neles. Faça os humanos confiar em nós. Peguem as crianças e então mandem todos para o inferno. Para que dar-se ao trabalho de salvar crianças? Bilhões tinham morrido nas primeiras 3 ondas. Não era como se os outros tivessem uma predileção por crianças. Por que os outros levaram Sammy? Ergui a cabeça sem pensar e bati no chassi do carro. Mal percebi. Eu não sabia se Sam estaria vivo. Pelo menos sabia. Eu era a última. Pelo que eu sabia, eu era a última pessoa na Terra. Porém, tinha feito uma promessa. O asfalto frio raspando minhas costas, o sol quente na minha face fria, meus dedos adormecidos agarrados à maçaneta da porta, usado para puxar do chão meu traseiro dolorido, quando que me enche de autopiedade.
Não posso apoiar nenhum peso na minha perna ferida. Recosto-me ao carro por um segundo, e então dou um impulso para me levantar. Uma perna, mas em pé. Posso estar enganada sobre a possibilidade de querer me manter sã e vivo. Eu tinha estado enganada sobre praticamente tudo desde a chegada. Eu ainda podia ser o último ser humano da Terra. Talvez eu esteja, ou não. Provavelmente estou perdida. Mas, se eu for mesmo a última da espécie, a última página da história da humanidade, não me chamo Cassie se permitir que a história termine desse jeito. Talvez eu seja a última, mas sou a última que ainda está em pé. Eu sou a que vou mostrar o rosto para o caçador sem o rosto na floresta. Perdão. Eu sou a que vou mostrar o rosto para o caçador sem rosto na floresta junto a uma rodovia abandonada. Eu sou aquela que não vai fugir, não vai ficar, mas vai enfrentar. Porque se eu for a última, então eu sou a humanidade. E se eu for a última guerra, e se for a última guerra da humanidade, então eu sou o campo de batalha. Parte 4. O País das Maravilhas. 25. Pode me chamar de zumbi. Cabeças, pés, mãos, costas, estômagos, pernas, braços, peitos. Tudo dói. Até piscar dói. Assim, tento não me mexer e não pensar demais na dor. Tento não pensar demais, ponto final. Já vi o suficiente da peste nos últimos 3 meses para saber o que vai acontecer. Colapso total do organismo, começando pelo cérebro. A morte vermelha transforma seu cérebro em purê de batatas antes que os outros órgãos se liquefaçam. Você não sabe aonde está, quem é e o que é. Sai andando como um zumbi. Se tiver forças para andar, o que não vai ter. Estou morrendo, sei disso. Tenho 17 anos de idade e a festa acabou. Festa curta. 6 meses atrás, minhas maiores preocupações limitavam-se a passar na prova de química avançada e encontrar um emprego de verão que pagasse o bastante para eu terminar de reformar o motor do meu Corvette 69. Quando a nave-mãe apareceu pela primeira vez, naturalmente o fato dominou maior parte dos meus pensamentos, mas após algum tempo recuou por um distante quarto lugar. Eu assisti às notícias com todas as pessoas e passei tempo demais partilhando vídeos engraçados sobre o assunto no YouTube, mas nunca pensei que iria ser pessoalmente afetado. Ver na TV todas as manifestações, marchas e tumultos resultantes do primeiro ataque foi como assistir um filme ou cenas de noticiários de algum país estrangeiro. Eu tinha a impressão de que nada daquilo estava acontecendo comigo. Morrer não é muito diferente disso. Você não sente que vai acontecer, até acontecer com você. Sei que estou morrendo, ninguém precisa me dizer. Chris, o sujeito que dividia essa barraca antes de eu adoecer, me diz mesmo assim: Cara, acho que você está morrendo. Ele fala agachado ao lado de fora da barraca, os olhos arregalados sem piscar acima do trapo sujo que lhe cobre o nariz. Chris passou para me ver como estava. Ele é uns 10 anos mais velho, e acho que me considera como se eu fosse o seu irmãozinho. Ou talvez ele tenha vindo para verificar se ainda estou vivo. Ele é o encarregado da remoção nessa parte do campo. As fogueiras queimam dia e noite. Durante o dia, o campo dos refugiados que rodeia Wright Patterson fica mergulhado em uma névoa densa e sufocante. Durante a noite, a luz do fogo espalha a cor rubra e intensa, como se o próprio ar estivesse sangrando. Ignoro seu comentário e pergunto o que tem ouvido sobre Wright Patterson. A base tem estado totalmente isolada desde a cidade de Barracas cresceu. A base tem estado totalmente isolada desde que a cidade de Barracas cresceu rapidamente após o ataque às costas. Ninguém tinha permissão de entrar ou sair. Eles estão tentando conter a morte vermelha, é o que dizem. Ocasionalmente, alguns soldados bem armados e vestidos com roupas de proteção rolam para fora pelos portões principais com água e provisões. Dizem que tudo vai ficar bem, e então disparam para dentro novamente, deixando-nos à nossa própria sorte. Precisamos de remédios. Eles dizem que não há cura para a peste. Precisamos de instalações sanitárias. Eles nos entregaram pás para cavar valas. Precisamos de informações. Que raios está acontecendo? Eles dizem que não sabem. Eles não sabem de nada, Chris me diz. Ele é um sujeito magro com os primeiros sinais de calvície. Era contador,
antes de o ataque se tornarem a contabilidade uma ocupação obsoleta. Ninguém sabe nada. Apenas um monte de boatos que todos tratam como notícias. Seu olhar prende-se ao meu, e então ele desvia. Olhar para mim dói. Quer saber da última? Na verdade, não. Claro, digo, para mantê-lo ali. Eu só conheci o sujeito havia um mês, mas, dos que sobraram, ele era o único que eu conhecia. Estou deitado naquela velha cama de armar, com um fiapo do céu como vista. Formas vagas com aparência de pessoas vagueiam na fumaça, como personagens de um filme de terror, e às vezes ouço gritos ou choros, mas não falo mais com ninguém há dias. A peste não é um deles, é nossa. Perdão, a peste não é deles, é nossa, Chris continua. Escapou de alguma instalação supersecreta do governo depois da falta de energia. Tusso. Ele se encolhe, mas fica. Espera que o acesso passe. Em algum ponto, ao longo do caminho, ele perdeu uma das lentes do óculos. O olho esquerdo vive permanentemente semicerrado. Agora, agachado, ele apoia o peso do corpo primeiro em um pé e depois no outro, no chão lamacento. Ele quer ir embora. Ele não quer ir embora. Conhece a sensação. Isso não seria irônico? Falo, meio sufocado. Sinto gosto de sangue. Ele dá de ombros. Ironia? Não existe mais ironia. Ou talvez exista tanta que se deva chamá-la por outro nome. Não. É nossa. Pense nisso. Os 2 primeiros ataques fazem os sobreviventes fugirem para o interior para se abrigarem em campos como este. Isso concentra a população, criando o terreno para a propagação ideal para o vírus. Milhões de quilos de carne frescas convenientes localizadas em um lugar. É genial. Precisamos devolvê-las para eles, digo, tentando ser irônico. Não quero que ele se vá, mas também não quero que ele fale. Ele tem o hábito de discursar, e um daqueles sujeitos que tem opinião formada sobre tudo. Mas algo acontece quando todos que você conhece morrem alguns dias depois de tê-los conhecido. Você começa a ser bem menos exigente sobre quem lhe dá atenção. Você consegue ignorar uma série de defeitos e passa a não dar mais importância a uma série de dificuldades pessoais, como a grande mentira de que ter as entranhas se liquefazendo não o deixa totalmente aterrorizado. Eles sabem o que pensamos, ele disse. E como você sabe o que eles sabem? Estou ficando zangado. Não sei bem porquê. Talvez esteja com inveja. Nós dividimos a barraca, água, comida. E quem está morrendo sou eu. O que faz dele uma pessoa tão especial? Eu não sei, ele responde tão depressa. A única coisa que eu sei é que não sei mais de nada. À distância, uma arma é disparada. Chris mal reage. Som de tiros, é algo comum no campus. Tiros em aves ao acaso. Tiros de aviso para gangues que querem saquear o que é seu. Alguns sinalizam um suicídio. Uma pessoa nos estádios finais que decide mostrar à peste quem é que manda. Quando cheguei ao campo, ouvi uma história sobre uma mulher que preferiu se matar, depois matar os 3 filhos e enfrentar o 4º cavaleiro. Quando cheguei ao campo, ouvi falar uma história de uma mulher que preferiu se matar, depois de matar os 3 filhos, a enfrentar o 4º cavaleiro. Não consegui decidir se ela foi corajosa ou tola, e então parei de me preocupar com o assunto. Quem se importa com o que ela havia sido, se agora ela estava morta? Ele não tinha muito mais a dizer, então fala rapidamente para sair dali. Como muitos dos não infectados, Chris sofria com um grave caso de ansiedade, sempre à espera do próximo inevitável passo. Garganta irritada, cigarro ou dores de cabeça, falta de sono, fome ou... É o momento de passar a bola. E, com o canto do olho, você vê o jogador de 220 quilos aproximando-se em velocidade máxima. Só que o momento nunca termina. Volta amanhã, ele promete. Você precisa de alguma coisa? Água. Apesar de não conseguir mantê-la no estômago. Eu trago. Chris levanta-se. Tudo o que vejo agora são as suas calças sujas de lama e as suas botas emplastadas de terra. Não sei como sei,
mas sei que é a última vez que vou vê-lo. Ele não vai voltar. Ou se voltar, não vou perceber. Não dizemos adeus. Ninguém mais diz adeus. A palavra assumiu um significado inteiro novo desde quando o grande olho verde no céu apareceu. Observa a fumaça formar uma espiral quando ela passa. Então, tiro a corrente de prata de meu cobertor. Esfrego o polegar na superfície lisa do medalhão em forma de coração. Seguro perto dos olhos na luz fraca. O fecho quebrou na noite em que o arranquei do pescoço dela, mas consegui consertá-lo com um cortador de unhas. Olho para a entrada da barraca e a vejo parada ali. E sei que não se trata realmente dela, mas a imagem mostrada pelo vírus, porque ela está usando o mesmo medalhão que seguro na mão. O micróbio tem me mostrado todos os tipos de imagens que quero e outras que não quero ver. A garotinha na entrada é as duas coisas. Bubby, por que você me deixou? Abra a boca, sinto o gosto de sangue. Vá embora. A imagem da menina começa a me tremeluzir. Esfrego os olhos e os nós dos dedos se afastam mergulhando em sangue. Você fugiu, Bubby. Por que você fugiu? E então a fumaça se desfaz, parte em pedaços, esmaga o seu corpo, transformando-o em nada. Eu a chamo. Não vê-la é mais cruel do que vê-la. Agarro a corrente de prata com tanta força que os elos cortam minha mão. Estendo a mão em sua direção. Corro atrás dela. Estendo a mão e corro. Fora da barraca, a fumaça vermelha de piras funerárias. Do outro lado, do lado de dentro, a névoa vermelha da peste. Você tem sorte, digo a Cícia. Você partiu antes de a situação ficar realmente feia. Tiros pipocam na distância. Desta vez, porém, não era o pipocar esporádico de alguns refugiados desesperados atirando em sombras, mas armas potentes que disparam com um ruído intenso que faz os tímpanos latejarem. O guinchar estridente de balas traçantes. A resposta rápida das armas automáticas. Wright Patterson está sob ataque. Parte de mim está aliviada. É uma libertação. O último raio da tempestade após uma longa espera. Outra parte, a que ainda acha que vou conseguir sobreviver à peste, está pronto para urinar nas calças. Fraca demais para me afastar do catre, e apavorado demais para fazê-lo, mesmo que não estivesse fraca. Fecho os olhos e sussurro uma oração para os homens e mulheres de Wright Patterson destruírem o invasor. E outra parte de mim e para Cis, mas principalmente para Cis. Agora explosões, fortes explosões, explosões que fazem o chão tremer, que vibram de encontro à pele, que pressionam as têmporas com força e empurram o peito, apertando-o. Tem-se a impressão de que o mundo está sendo rasgado em pedaços, o que, de certa forma, é o que está acontecendo. A pequena barraca está tomada pela fumaça, e a entrada arde como um olho triangular. Uma brasa incandescente, vermelha, brilhante, como o inferno. É isso aí, penso. No fim das contas, não é a peste que vai me matar. Vou viver tempo suficiente para ser morto por um verdadeiro invasor alienígena. Uma forma melhor de ir embora, pelo menos mais rápida, tentando dar um toque positivo ao meu iminente falecimento. Ouço um tiro do revólver, muito perto. A julgar pelo som, talvez a 2 ou 3 barracas de distância. Ouço os gritos incoerentes de uma mulher. Outro tiro, e a mulher para de gritar. Em seguida, silêncio. Depois mais 2 tiros. A fumaça gira. Os olhos vermelhos brilham. Agora posso ouvi-lo. Vindo em minha direção. As botas esmagando ruidosamente a terra molhada. Remexo sob o amontoado de roupas e a confusão das garrafas d'água vazias ao lado do catre. À procura da minha arma. Um revólver que Chris tinha me dado no dia em que me convidou para ser seu companheiro de barraca. Onde está a sua arma? Ele perguntou. Ele ficou chocado ao saber que eu não tinha nenhuma. Você precisa ter uma, cara, ele disse. Até as crianças têm arma. Não importa o que eu consiga acertar, nem a parede de um celeiro, ou que haja boas probabilidades de eu acertar no meu pé. Na era pós-humana, Chris acreditava firmemente na segunda emenda, que permite às pessoas o porte de armas. Com o medalhão de prata de Cícero em uma das mãos e o revólver de Chris na outra, espero que ele apareça na entrada.
Em uma das mãos, o passado, na outra, o futuro. Esse é o modo de encarar os fatos. Talvez, se eu me fingir de doente, ele vá embora. Observa a entrada pelos olhos semicerrados. E então ele chega, uma pupila negra e uma densa no olho vermelho, oscilando instavelmente ao se inclinar para o interior da barraca, a cerca de 1 metro de distância. Não consigo ver o seu rosto, mas posso ouvir a respiração ofegante. Tento controlar minha própria respiração, mas não importa o quanto eu respire lentamente. O ruído da infecção no meu peito soa mais alto do que as explosões da batalha. Não consigo enxergar bem o que ele está vestindo, exceto pelo fato de que as calças parecem ter sido enfeitadas nas botas altas. Um soldado, deve ser. Ele está segurando um fuzil. Estou salvo. Ergo a mão para segurar o medalhão e chamo-o fracamente. Ele tropeça para a frente. Agora posso ver seu rosto. Ele é jovem, apenas 1 ano mais velho do que eu. A sua nuca brilha como sangue, da mesma forma que as mãos que seguram o fuzil. Ele se apoia em um dos joelhos ao lado do catre. Recua para ver meu rosto, a pele amarelada, os lábios inchados, os olhos fundos ingestados de sangue, que são indícios reveladores da peste. Ao contrário dos meus, os olhos dos soldados estão límpidos e arregalados de horror. Entendemos, tudo errado, ele sussurrou. Eles já estão aqui, têm estado aqui, bem aqui, dentro de nós, o tempo todo, dentro de nós. 2 vultos grandes saltam da abertura. Um agarra o soldado pelo colarinho e arrasta para fora. Ergo o velho revólver. Ou tento, porque ele escorrega da minha mão antes de conseguir levantá-lo alguns centímetros acima do cobertor. E então o segundo vem para cima de mim, jogando o revólver para longe, levantando-me com grosseria. O choque provocado pela dor cega-me por alguns segundos. Ele grita por cima do ombro para o companheiro que tinha acabado de se inclinar para dentro da barraca. Escaneio o sujeito. Um disco de metal é pressionado em minha testa. Ele está limpo. Estou doente. Os 2 homens usam roupas de proteção, as mesmas usadas pelos soldados que tinham levado embora. Como você se chama, companheiro? Um deles pergunta. Sacudo a cabeça. Não estou entendendo. Abra a boca, mas não emito nenhum som. Ele virou um zumbi, disse o parceiro. Deixe-o. O outro assente com um gesto na cabeça, esfrega o queixo e me olha. O comandante mandou levar todos os civis não infectados, ele disse. Ele ajeita o cobertor em minha volta, e com um movimento fácil, me levanta do catre e me coloca sobre o ombro. Na qualidade de um civil decididamente infectado, não fico muito chocado. Quieto, zumbi, ele manda. Agora você vai para um lugar melhor. Acredito nele, e por um segundo, permito-me acreditar que não vou morrer afinal. 26. Levaram-me para um andar isolado no hospital de base reservado para vítimas da peste, apelidado de ala dos zumbis, onde recebo uma dose generosa de morfina e um potente coquetel de drogas antivirais. Recebo os cuidados de uma mulher que se apresenta como doutora Pan. Ela tem um olhar suave, voz calma e mãos muito frias. O cabelo dela está preso em um coque apertado e ela cheira a desinfetante de hospital e um quê de perfume. Os 2 odores não combinam muito bem. Tenho uma chance em 10 de sobreviver, ela diz. Começa a rir. Os remédios devem ter provocado delírios. 1 em 10? E eu aqui, achando que a peste era uma sentença de morte. Não poderia estar mais feliz. Nos próximos 2 dias, minha temperatura ultrapassa os 40 graus. Sou frio e até o meu suor está manchado de sangue. Flutuo para dentro e para fora de uma penumbra sonolenta e delirante, enquanto eles atacam a infecção com tudo que dispõem. Não há cura para a morte vermelha. Eles só podem me manter dopado e confortável até o vírus decida se gosta ou não do meu sabor. O passado insinua-se com insistência. Às vezes meu pai se encontra sentado ao meu lado, outras minha mãe. Mas a maior parte do tempo é Cici. O quarto fica vermelho. Vejo o mundo através de uma diáfana cortina de sangue. A ala recua para trás da cortina rubra. Somos apenas eu, o invasor dentro de mim e os mortos. Não apenas a minha família, mas todos os mortos. Todos os que não sei quantos milhões deles, estendendo a mão para mim enquanto corro. Estendendo a mão, correndo. E me ocorre que realmente
não há uma verdadeira diferença entre nós. É só uma questão de tempo verbal, os mortos do passado e os mortos do futuro. No terceiro dia de febre, perdão, no terceiro dia a febre cede. O quinto, os líquidos se mantêm no organismo. Os meus pulmões começam a clarear. A cortina vermelha recua e consigo enxergar a ala, os médicos, enfermeiros e os atendentes de avental e máscara. Os pacientes nos diferentes estádios terminais, passado e futuro, flutuando no suave mar de morfina, ou levados para fora de macas com rostos cobertos, os mortos do presente. No sexto dia, a doutora Pan declara que o pior já passou, suspende todos os medicamentos, o que de certa forma me deprime. Vou sentir muita falta da morfina. Não depende de mim, ela disse. Você vai ser transferido para a ala dos convalescentes até recuperar suas forças. Vamos precisar de você. Precisar de mim? Para a guerra. A guerra. Lembro-me dos tiroteios, das explosões, do soldado irrompendo da barraca e do eles estão dentro de nós. O que está acontecendo? Pergunto. O que aconteceu aqui? Ela já tinha se virado, entregando meu prontuário para o assistente e dizendo em voz baixa, mas não tão baixa que eu não pudesse ouvir. Leve-o para a sala de exame às 15 horas e depois que o organismo estiver livre dos medicamentos. Vamos rotulá-lo e ensacá-lo. 27. Sou levado para um hangar perto da entrada da base. Para todos os lados que olho, há sinais de batalha recente. Veículos queimados, um entulho formado pelos edifícios demolidos, pequenos e fumegantes fogueiras obstinadas, asfalto esburacado e crateras de 1 metro de diâmetro aberto por morteiros. Mas a cerca de segurança foi consertada, e além dela não posso ver a escurecida terra de ninguém onde antes era a cidade das barracas. Dentro do hangar, soldados pintam imensos círculos vermelhos nos brilhantes chão de concreto. Não há aviões. Conduzem-me em uma cadeira de rodas por uma porta dos fundos, uma sala de exame, onde me colocam sobre uma mesa e me deixam só por alguns minutos, tremendo na fina camisola do hospital, sobre as cintilantes luzes fluorescentes. O que são esses círculos vermelhos? E como eles conseguiram ter tanta energia elétrica? E o que ela diz com vamos rotulá-lo e ensacá-lo? Não consigo evitar que meus pensamentos vangueiem em todas as direções. O que aconteceu naquele lugar? Se os alienígenas atacaram a base, onde estão os alienígenas mortos? Onde está a nave especial derrubada? Como conseguimos nos defender contra uma inteligência milhares de anos mais avançada do que a nossa e derrotá-la? A porta interna se abre e a doutora Pan entra. Acende uma luz brilhante diante dos meus olhos. Ausculta meu coração. Meus pulmões dá uma pancada em alguns lugares. Ela me mostra uma pelota cinza prateada no tamanho aproximado de um grão de arroz. O que é isso? Eu não quero saber. Meio que espero que ela diga que é uma nave especial alienígena. Descobrimos que eles são do tamanho de uma ameba. Em vez disso, ela informa que a pelota é um dispositivo de rastreamento conectado ao computador principal da base, altamente secreto, usado pelo exército há anos. A ideia é implantá-la em todos os funcionários sobreviventes. Cada pelota transmite um sinal único, uma assinatura que pode ser captada por detectores a 1,6 km de distância para acompanhar os movimentos, ela afirma, para nos manter em segurança também. Ela dá uma injeção na minha nuca para me sedar, insere a pelota sobre a pele, próximo à base do crânio. A doutora coloca uma atadura no local da inserção. Ajuda-me a voltar à cadeira de rodas e me conduz à sala contígua, muito menor que o primeiro aposento. Uma cadeira branca reclinável que me lembra a de uma sala de dentistas. Um computador e um monitor. Ajuda-me a sentar na cadeira e começa a me imobilizar. Tira nos pulsos, tira nos tornozelos. O rosto dela está próximo ao meu. Hoje o perfume vence um pouco o cheiro de desinfetante na guerra dos odores. Minha expressão não passa despercebida. Não tenha medo, ela diz.
Não vai doer. Sussurro assustado. Existe algo que não dói? A médica vai até o monitor e começa a digitar comandos. É um programa que encontramos em um laptop que pertencia a um dos infectados. A doutora Pan explica. Antes que eu consiga perguntar o que raios é um infestado, ela prossegue. Não temos certeza se os infestados o usavam, mas sabemos que é totalmente seguro. O seu código é País das Maravilhas. O que ele faz? Pergunto. Não sei bem o que ela está me contando, mas parece que ela está dizendo que os alienígenas encontraram um meio de se infiltrar em Wright-Patterson e violar o sistema da comunicação do campo. Não consigo tirar a palavra infestados da cabeça, ou o rosto ensanguentado do soldado que rompeu na minha barraca. Eles estão dentro de nós. É um programa de mapeamento, ela responde, o que na verdade não é uma resposta. E o que ele mapeia? Ela me olha com um longo e desconfortável momento, como se estivesse decidindo se deve ou não contar a verdade. Ele mapeia você. Feche os olhos, respire fundo, bem fundo. Conte de 3 para frente. Conte de trás para frente. 3, 2, 1. E o universo implode. Subitamente, estou aqui há 3 anos de idade, segurando as laterais do meu berço, pulando para cima e para baixo e gritando como se alguém estivesse me matando. Não estou me lembrando daquele dia. Eu estou vivenciando. Agora eu tenho 6 anos, balançando meu bastão de beisebol de plástico. Aquele que eu adorava, que eu tinha me esquecido que tinha. Agora com 10 anos, indo do pet shop para casa, com um saco de peixinhos dourados no colo, discutindo com minha mãe que nome eu lhes daria. Ela está usando um vestido amarelo vivo. 13. Sexta-feira à noite, jogando futebol, e a multidão está aplaudindo com vontade. O turbilhão começa a desacelerar. Sinto-me como se estivesse afundando no sonho da minha vida. Minhas pernas agitam inutilmente, presas com firmeza, correndo. Primeiro beijo. O nome dela é Lindsay. Minha professora de álgebra do 9º ano e sua letra horrível. Tirando a carteira de motorista. Tudo ali, num espaço em branco. Tudo saindo de mim enquanto entro no País das Maravilhas. Tudo. Bola verde no céu da noite. Segurando as tábuas, enquanto meu pai as prega sobre as janelas da sala de estar. O som de tiros rua abaixo, vidros estilhaçando, pessoas gritando e o martelo batendo. Bam, bam, bam. Apague as velas. Sussurro histérico da minha mãe aparece. Você não está ouvindo? Eles estão chegando. E o meu pai com calma na escuridão total. Se alguma coisa acontecer, cuide da sua mãe e de sua irmãzinha. Estou em queda livre, velocidade terminal. Não há como escapar. Não vou apenas me lembrar daquela noite, vou revivê-la inteira. Fui perseguido até a cidade das barracas. A coisa de que fugia, do qual ainda estou fugindo. A coisa que não quer me largar, que busco alcançar, de que eu fujo. Cuide de sua mãe e de sua irmãzinha. A porta da frente é arrombada com estrondo. Meu pai atira no peito do primeiro intruso a queima-roupa. O sujeito devia ser alto, ou coisa parecida, porque continua se aproximando. Vejo uma arma de cano cerrado no rosto do meu pai. Aquela foi a última vez que vi o rosto do meu pai. O quarto está tomado por sombras, e uma delas é minha mãe. E então mais sombras e gritos roucos. Estou disparando escada acima, correndo e carregando Cici nos meus braços, compreendendo, mais tarde demais, que estou correndo para um beco sem saída. A mão de alguém me agarra pela camisa e me joga para trás. Caio pelos degraus, protegendo Cici com o meu corpo, batendo de cabeça no fim da escadaria. Então sombras imensas, e uma profusão de dedos puxando os meus braços, e gritando, e Cici gritando, Bambi, Bambi, Bambi! Estendo a mão na direção dela, no escuro, meus dedos prendendo-se ao medalhão em seu pescoço e arrebentando a corrente de prata. Depois, como no dia em que as luzes se apagaram para sempre, a voz de minha irmã apaga-se abruptamente. Então os bandidos estão em cima de mim. São 3, sob o efeito de drogas,
ou desesperados para encontrar alguma coisa, chutando, socando, uma chuva raivosa de golpes nas minhas costas e no meu estômago. Quando ergo as mãos, a fim de proteger o rosto, vejo a silhueta do martelo do meu pai elevando-se acima da minha cabeça. Ele desce com um assobio. Rolo para o lado. A cabeça do martelo me arranha a têmpora, o improviso levando diretamente para a canela do sujeito. O impulso levando diretamente para a canela do sujeito. Ele cai de joelhos com um uivo de agonia. Agora de pé, correndo pela cozinha, os passos retumbantes quando eles me perseguem, e volta. Cuide da sua irmãzinha. Tropeçando em algo no quintal dos fundos, provavelmente a mangueira do jardim ou um dos brinquedos bobos de Cici, caindo de cara na grama molhada, sob o céu coberto de estrelas, e a orba verde cintilante, o olho circular, fitando-me fixamente na frieza, o cara que segura com firmeza o medalhão de prata na mão ensanguentada, o cara que sobreviveu, o que não voltou, o que fugiu. 28. Caí em um lugar tão profundo que nada poderia me alcançar. Pela primeira vez em semana, sinto-me entorpecido. Nem mesmo me sinto eu mesmo. Não há lugar em que eu terminasse, e nada acontece. A voz dela penetra na escuridão, e eu me agarro a ela, a linha da vida que pode me tirar do poço sem fundo. Acabou. Está tudo bem, acabou. Subo à superfície e entro no mundo real, ofegante, em busca de ar, chorando incontrolavelmente como um completo marica, e penso: você está enganado, doutora. Nunca acaba. Isso simplesmente continua, continua e continua. O rosto dela sujo flutuando no meu campo de visão. Meu braço move-se bruscamente, em uma tentativa de me livrar das amarras, quando me esforço para agarrá-la. Ela precisa fazer isso parar. Que diabos foi isso? Pergunto com um sussurro rouco. Minha garganta arde. Minha boca está seca. Sinto como se pesasse 3 quilos. Como se toda a carne tivesse sido arrancada dos meus ossos. Eu pensava que a peste era ruim. É um jeito de vermos dentro de você e verificar o que realmente está acontecendo, ela diz com delicadeza. A médica passa a mão na minha testa. O gesto lembra a minha mãe. O que me lembra de ter perdido minha mãe no escuro, de correr dela na noite. O que me lembra de que eu não deveria ter arrombado. O que me lembra de que eu não deveria estar amarrado naquela cadeira branca. Eu deveria estar com elas. Eu deveria ter ficado e enfrentado o que enfrentaram. Cuide da sua irmãzinha. Essa é a minha próxima pergunta, digo, lutando para me manter concentrado. O que está acontecendo? Eles estão dentro de nós, ela responde. Fomos atacados interiormente por funcionários infectados que foram infiltrados no exército. Ela me concede alguns minutos para que eu assimile o que está me contando, enquanto enxuga as lágrimas do meu rosto com um pano úmido e frio. É enlouquecedor notar o quão ela é maternal e a frieza confortante do pano, uma tortura agradável. Ela deixa o pano de lado e olha no fundo dos meus olhos. Considerando a taxa de infectados a serem limpos aqui na base, calculamos que 1 em cada 3 humanos sobreviventes da Terra é um deles. Ela afrouxa as tiras. Sinto-me inconsistente como uma nuvem, leve como um balão. Quando a última tira é solta, imagino que vou sair voando da cadeira e bater no teto. Você gostaria de ver um deles? Ela indagou, estendendo a mão. 29. Ela me empurra minha cadeira pelo corredor até o elevador. É um elevador expresso que nos leva a centenas de metros abaixo da superfície. As portas se abrem para um longo corredor de paredes brancas com blocos de concreto. A doutora Pam me conta que estamos no complexo do abrigo antibombas, quase tão grande quanto a base acima de nós, construída para suportar a explosão nuclear de 50 megatons. Eu lhe digo que estou me sentindo mais seguro. Ela ri como se achasse aquilo muito engraçado. Passo deslizando por túneis laterais e portas sem identificação. E apesar do piso ser plano, sinto como se estivesse sendo levado para o interior do mundo, para o buraco onde vive o diabo. Há soldados correndo de um lado para o outro do corredor. Eles desviam o olhar e param de falar quando passam por eles na cadeira de rodas. Você gostaria de ver um deles? Sim, droga. Não.
Sim, droga, não. A doutora para diante de uma das portas não identificadas e passa o cartão magnético em uma das fechaduras. A luz vermelha fica verde. Ela empurra para o interior. Ela me empurra para o interior do aposento e estaciona a cadeira diante de um longo espelho. Fico boca aberta, de queixo caído e fecho os olhos, porque o que quer que esteja sentado na cadeira de rodas não sou eu. Não pode ser eu. Quando a nave-mãe surgia pela primeira vez, eu pesava 80 quilos, a maioria deles composta de músculos. 20 quilos desse músculo se foram. O estranho no espelho retribuiu o meu olhar com um olhar de faminto. Imensos, afundados, circundados por olheiras negras inchadas. O vírus tinha levado uma faca ao meu rosto, escavado minhas faces, afinado meu queixo e afilado meu nariz. Meus cabelos estão pegajosos, secos, rareados em alguns lugares. Ele virou um zumbi. A doutora Pan faz o gesto com a cabeça em direção ao espelho. Não se preocupe. Ele não vai poder nos ver. Ele? De que ela está falando? A médica aponta o botão. A médica aperta o botão e as luzes do quarto do outro lado do espelho se acendem. A minha imagem fica parecida como um fantasma. Posso ver a pessoa do outro lado através do meu corpo. É Chris. Ele está atado a uma cadeira idêntica ao do aposento no País das Maravilhas. Fios correm da sua cabeça até um grande console com luzes vermelhas piscantes atrás dele. Está com dificuldades em manter a cabeça ereta, como uma criança cochilando em uma classe. A doutora nota que enrijeço ao vê-lo e pergunta: Como? Você o conhece? O nome dele é Chris. Ele é o meu... Eu o conheci no campo de refugiados. Ele se ofereceu para dividir a barraca comigo e me ajudou quando eu fiquei doente. Ele é seu amigo? Ela indagou, aparentando surpresa. Sim, não, sim, ele é meu amigo. Ele não é quem você pensa que é. Doutora Pan aperta o botão e o monitor cria vida. Arranca os olhos da imagem de Chris, da parte exterior para o interior, do aparente ao oculto, porque na tela posso ver seu cérebro envolto em ossos translúcidos, cintilando uma nauseante cor verde amarelada. O que é isso? Sussurro. A infestação, a doutora revela. Ela aperta outro botão e a imagem se aproxima da parte frontal do cérebro de Chris. A cor nauseante se intensifica com um brilho neon. Esse é o córtex pré-frontal, parte pensante do cérebro, a parte que nos torna humanos. Ela aproxima ainda mais a área menor do que a cabeça de um alfinete, e então eu vejo. Meu estômago dá voltas. Incrustado no tecido mole está uma forma oval pulsante, ancorada por milhares de filamentos, abrindo como um leque em todas as direções, enterrando em cada dobra e fissura do cérebro. Não sabemos como eles conseguiram, diz a doutora Pan. Nem ao menos sabemos se os infestados têm consciência de sua presença, ou se foram marionetes a vida toda. A coisa emaranhada no cérebro de Chris pulsando. Tire isso dele. Mal consigo reformular as palavras. Tentamos, conta a doutora. Medicamentos, radiação, eletrochoques, cirurgias, nada funciona. A única maneira de matá-los é matando o hospedeiro. Ela empurra o teclado para a minha frente. Ele não vai sentir nada. Confuso, sacudo a cabeça. Não entendo. Dura menos de um segundo. Doutora Pan garante. É totalmente indolor. Esse botão aqui. Olhe para o botão. É denominado executar. Você não está matando o Chris. Você está destruindo a coisa dentro dele que iria matar você. Ele teve a oportunidade de me matar. Argumento. Sacuda a cabeça. É demais. Não posso lidar com isso. Ele não me matou. Ele me deixou viver. Porque ainda não era a hora. Ele deixou você antes do ataque, não foi? Assenti. Olho para ele pelo espelho de duas faces, pela moldura indistinta do meu eu transparente. Você está matando as coisas responsáveis por isso. Ela aperta algo na minha mão. Um medalhão de Cici. Um medalhão, o botão e Chris. E a coisa dentro de Chris. E eu. Ou o que resta de mim? O que restou de mim? O que me resta? Os elos da corrente de Cici se cortam na palma da minha mão. É assim que conseguimos pará-lo, a doutora Pan insiste. Antes que não
antes que não sobre ninguém o faça. Chris está na cadeira, um medalhão na minha mão. Há algum tempo venho correndo. Há quanto tempo venho correndo? Correndo. Deus, estou cansado de correr. Eu devia ter ficado. Eu deveria tê-los enfrentado. Se eu os tivesse enfrentado, não os afetaria, não os estaria enfrentando agora. Mas cedo ou tarde é preciso escolher entre correr e enfrentar a coisa que você imaginou não poder enfrentar. Aperta o botão com toda a força possível. 30. Gosto muito mais da ala dos convalescentes do que da ala dos zumbis. Para começar, cheira melhor e tenho meu próprio quarto. Não se fica jogado no chão com centenas de outras pessoas. O quarto é silencioso, privado, e é fácil fingir que o mundo é o mesmo diante dos ataques. Pela primeira vez em semanas, consigo ingerir comida sólida e ir ao banheiro sozinho, embora evitar olhar no espelho. Os dias parecem mais claros, as noites mais difíceis. Sempre que fecho os olhos, vejo o meu eu esquelético na sala de execução. Chris amarrado na sala do outro lado, e o meu dedo ossudo descendo sobre o botão. Chris se foi. Bem, segundo a doutora Pan, Chris nunca existiu. Havia a coisa dentro dele que o controlava e que se incrustou em seu cérebro. Eles não sabem como, em algum momento no passado. Eles não sabem quando. Nenhum alienígena desceu na nave para atacar. Nenhum alienígena desceu da nave mãe para atacar Wright Patterson. O ataque veio de dentro, quando os soldados infestados viraram as armas para os camaradas. Isso significa que eles estavam escondidos dentro de nós havia muito tempo, esperando que as 3 primeiras ondas reduzissem a população ao nível controlável antes de se revelar. O que Chris tinha dito? Eles sabem o que pensamos. Eles sabiam que buscaríamos segurança em grupos grandes. Sabia que procuraríamos nos abrigar com sujeitos armados. Assim, o senhor alienígena, como superar isso? É simples, pois você sabe o que pensamos, não é? Você implementa unidades espiãs onde estão as armas. Mesmo que suas tropas falhem no ataque inicial, como aconteceu em Wright Patterson, você obtém êxito no objetivo maior, que é destruir a sociedade. Se o inimigo se parece com você, como lutar contra ele? Nesse ponto o jogo acabou. Fome, doenças, animais selvagens. É só uma questão de tempo para que os últimos isolados sobreviventes morram. Na minha janela do quinto andar, posso ver os portões da frente. Ao anoitecer, um comboio composto por velhos ônibus escolares amarelos sai, escoltado por veículos do exército. Os ônibus voltam várias horas depois, carregando pessoas, principalmente crianças, embora seja difícil ter certeza, no escuro, que são levadas para o hangar a fim de serem rotuladas e ensacadas. Os infestados separados e destruídos. Pelo menos é isso que eles me contaram. Para mim, toda a situação parece uma loucura, considerando o que sabemos sobre os ataques. Como eles matariam tantos de nós tão depressa? Ah, sim, porque os humanos se agrupam como ovelhas. E aqui estamos agora, agrupando-se outra vez, à vista de todos. Por que não pintar um enorme alvo vermelho na base? Aqui estamos, atirem quando estivermos prontos. Não suporto mais. Mesmo agora que meu corpo gradativamente se fortalece, meu espírito começa a desabar. Eu realmente não entendo. Qual é o objetivo? Não o deles. Por isso está muito claro desde o início. Eu falo do nosso objetivo nesse momento. Acredito que, se não nos agruparmos outra vez, eles teriam outro plano. Mesmo que esse plano fosse usar assassinos infestados para acabar conosco. Um tolo isolado humano por vez. Não há como vencer. Se de alguma forma eu tivesse conseguido salvar minha irmã, não faria diferença. Teria conseguido mais 1 ou 2 meses para ela no máximo. Estamos mortos. Agora não há mais ninguém. Há os mortos do passado e os mortos do futuro.
cadáveres e futuros cadáveres. Perdi o medalhão de Cis em algum lugar entre o porão e o quarto onde eu estava. Acordo no meio da noite, minha mão agarrando o vazio, e ouço gritar o meu nome, como se tivesse parado no meio metro de distância. Fico furioso, fico danado como um inferno, e digo-lhe para calar a boca. Eu perdi. Se ele se foi. Será que ele não vê que estou morto como ela? Um zumbi. É isso que eu sou. Paro de comer, recuso os remédios, fico deitado na cama durante horas, olhando fixamente para o teto, esperando que tudo acabe, esperando para me juntar à minha irmã e aos outros 7 bilhões de felizardos. O vírus que estava me devorando foi substituído por uma doença diferente, ainda mais ávida, uma doença com taxa de mortalidade de 100%. E digo a mim mesmo, não deixe que faça isso, cara. Isso também faz parte do plano deles. Não adiantaria. Posso tentar pensar em palavras animadoras o dia todo, mas elas não mudam o fato de que, no momento em que a nave-mãe surgiu no céu, o jogo tinha terminado. Não era uma questão de se, mas de quando. Exatamente quando atinge o ponto sem retorno, quando a última parte de mim capaz de lutar está prestes a morrer, como se estivesse esperando todo aquele tempo para atingir esse momento, meu salvador aparece. A porta se abre. A sua sombra preenche o local. Alto, magro, anguloso, como se a sombra tivesse sido recortada de uma placa de mármore negro. Essa sombra cai sobre mim, enquanto ele caminha em direção à cama. Quero desviar o olhar, mas não consigo. Seus olhos frios e azuis como se um lago de montanhas me mobilizassem. Ele entra sobre o foco da luz e consigo ver seus cabelos de cor de areia bem curtos, um nariz pronunciado e os lábios finos apertados em um sorriso sem humor. Um uniforme novo, botas pretas polidas, a divisão de ofício no colarinho. Ele me olha em silêncio durante um longo e desconfortável momento. Por que não consigo desviar o olhar daqueles gelados? Olhos azuis? O rosto dele é bem delineado, que parece irreal, como uma escultura de um rosto humano em mármore. Você sabe quem sou? Ele pergunta. Sua voz é grave, muito grave. O timbre característico de quem narra o thriller de um filme. Sacuda a cabeça. De que jeito ele iria saber uma coisa dessas? De que jeito eu iria saber de uma coisa dessas? Nunca tinha visto um homem em toda a minha vida. Sou o tenente-coronel Alexander Vosch, comandante dessa base. Ele não estende a mão, apenas me olha. Dá a volta em um pé da cama. Examino meu prontuário. Meu coração bate acelerado. Sinto-me como se tivesse sido chamado à sala do diretor. Pulmões em boas condições, batimentos cardíacos, pressão sanguínea, está tudo bem. Eita que tá ventando hoje. Ele torna a pendurar o prontuário no gancho. Só que não está tudo bem, não é? Na verdade, está tudo muito ruim. Ele puxa uma cadeira para perto da cama e senta. O movimento é fluido, suave e descomplicado, como se ele tivesse praticado por horas e tivesse transformado o ato de se sentar em uma ciência exata. Ele ajeita o vinco da calça em uma linha perfeitamente reta antes de prosseguir. Li o seu perfil traçado pelo País das Maravilhas. Muito interessante e muito instrutivo. Ele estende a mão para o bolso e, novamente com tanta elegância, ele parece mais um movimento de dança do que de um gesto e tira o medalhão de Cici. Isso lhe pertence. O comandante larga o objeto na cama perto da minha mão. Espera que eu pegue. Obriga-me a ficar imóvel. Não sei porquê. Ele volta a pôr a mão no bolso da camisa. E então lhe joga uma fotografia pequena no meu colo. Apanho-a. A imagem mostra uma criancinha de 7 ou 8 anos. Tem os olhos de Vosch. Ele está no colo de uma mulher bonita, com idade próxima à do militar. Sabe quem são? Não é pergunta difícil. Faço que sim com um gesto na cabeça. Por algum motivo a fotografia me incomoda. Eu a estendo em direção para que a pegue. Ele não faz. Elas são meu medalhão de prata, ele afirma. Sinto muito. Digo, porque não sei o que dizer. Você sabe que eles não precisam fazer dessa forma. Já pensou nisso?
Eles poderiam ter nos matado devagar. Então, por que decidiram nos matar tão rapidamente? Por que enviar uma peste para que mata 9 em 10 pessoas? Por que não 7 em cada 10? Ou 5? Em outras palavras, por que essa maldita pressa? Tenho uma teoria a respeito e gostaria de ouvi-la. Não, penso, não gostaria. Quem é esse cara? E por que está aqui conversando comigo? Há uma frase de Stalin, ele começa. Uma única morte é uma tragédia, e 1 milhão é uma estatística. Você consegue imaginar 7 bilhões de qualquer coisa? Para mim é difícil. Isso vai além da nossa capacidade de compreensão. E é exatamente por esse motivo que eles fizeram isso. É como aumentar a contagem do futebol. Você jogou futebol, não é mesmo? Não se trata de destruir a capacidade de lutar, mas sim de destruir a nossa vontade de lutar. Ele pega a fotografia e devolve ao bolso. Então, eu não penso nas 6,8 bilhões de pessoas. Penso em apenas 2. Ele fez um gesto com a cabeça na direção do medalhão de Cis. Você a deixou quando ela precisou. Você correu e você ainda está correndo. Você não acha que chegou a hora de parar de correr e lutar por elas? Abra a boca. Seja lá o que for que eu quisesse dizer, apenas sai. Ela está morta. Ele acena com a mão no ar. Estou sendo tolo. Estamos todos mortos, filho. Agora só estão um pouco mais adiante do que os outros. Você deve estar se perguntando por que diabos eu sou e por que estou aqui. Bem, eu lhe disse quem sou, e agora eu vou lhe dizer por que vim. Ótimo, sussurro. Talvez depois de me contar você me deixe em paz. Ele está me deixando desconfiado. Algo no olhar gelado que me encara, a sua dureza. Não há palavra para isso. Como se fosse uma estátua que criou vida. Estou aqui porque eles mataram muitos de nós, mas não todos. E esse foi o erro, filho. Essa é a falha no plano deles. Porque se não matarem todos de uma vez, não serão os fracos que restarão. Os fortes, e apenas os fortes vão sobreviver. Os que foram vergados, mas não quebrados. Se você sabe o que quero dizer. Pessoas como eu, pessoas como você. Sacuda a cabeça. Eu não sou forte. Bem, nesse ponto nós dois vamos ter que discordar. Veja, o País das Maravilhas não só mapeia suas experiências, ele mapeia você. Ele nos diz não só quem você é, mas o que é, o seu potencial, o seu passado. E o seu potencial, não estou brincando, é o melhor do que normal. Você é exatamente o que precisamos, exatamente no momento em que precisamos. O comandante levanta-se, avultando-se sobre mim. Levante. Não foi um pedido. A voz é dura como feições. Coloco-me em pé com esforço. Ele aproxima o rosto do meu e diz, em um tom baixo e perigoso. O que você quer? Seja sincero. Quero que você vá embora. Não. Ele sacode a cabeça com vigor. O que você quer? Sinto meu lábio inferior projetar-se para a frente, como o de uma criancinha prestes a desabar totalmente. Meus olhos ardem. Mordo as bordas da língua com força, e me obrigo a não desviar o olhar de fogo frio lançado pelos olhos do comandante. Você quer morrer? Assenti. Não me lembro. Talvez sim, porque ele diz, não vou o deixar. E então, o que fazemos? Então, eu acho que eu vou viver. Não, não vai. Você vai morrer. Você vai morrer. E não há nada que você, ou qualquer pessoa que possa fazer para evitar. Você, eu, todos os sobreviventes desse enorme e lindo planeta azul, vamos morrer e acabar e abrir caminho para eles. Ele atinge o cerne da questão. Era a frase certa para dizer no momento certo. E é o que ele exatamente está tentando extrair de mim repetidamente e explode. Então de que adianta, hein? Grito na cara dele. De que droga adianta? Você tem todas essas respostas? Então me diga, por que não tenho mais a mínima ideia do que você deveria? Por que deveria me importar? Ele agarra o meu braço e me empurra até a janela. 2 segundos depois, está ao meu lado e puxa a cortina. Vejo ônibus escolares parados ao lado do hangar e uma fila de crianças esperando para entrar. Você está perguntando à pessoa errada, ele rosna. Pergunte a elas, por que você deveria se importar. Diga a elas que não adianta.
Diga que quer morrer. Ele agarra meus ombros, vira-me para que eu olhe de frente e me dá um tapa forte no peito. Eles inverteram a ordem natural das coisas para nós. Melhor morrer do que viver. Melhor desistir do que lutar. Melhor se esconder do que enfrentar. Eles sabem que a forma de nos derrubar é nos matando primeiro aqui. Bate no peito suavemente. A batalha final desse planeta não vai acontecer em nenhuma planície, montanha, floresta, deserto ou oceano. Ela vai acontecer aqui. Cutuca-me de novo, com força. Pop, pop, pop. E nesse momento, já estou totalmente entregue, dando-me por vencido diante de tudo que venho acumulando dentro de mim. Desde a noite em que minha irmã morreu, soluçando como nunca tinha feito antes. Como se chorar fosse algo novo para mim e provocasse uma sensação desagradável. Você é a argila humana, voz sussurra com veemência no meu ouvido. E eu sou Michelangelo. Sou o construtor mor e você é minha obra-prima. Fogo azul pálido nos seus olhos, queimando até o fundo da minha alma. Deus não chama os preparados, filho. Deus prepara os que o chama, e você foi chamado. Ele me deixa como uma promessa. As palavras queimam com muita intensidade na minha mente. A promessa me acompanha nas horas mais profundas da noite e nos dias que se seguem. Vou lhe ensinar a amar a morte. Vou esvaziar o seu sofrimento, culpa e autopiedade, e enchê-lo de ódio, desprezo e espírito de vingança. Vou fazer minha última declaração aqui, Benjamin Thomas Parrish, batendo no meu peito repetidas vezes, até eu sentir a pele queimar e o coração em fogo. E você vai ser o meu campo de batalha.